Eu cresci acreditando em uma mentira. Por 20 anos olhei para ele como meu herói, meu exemplo, meu pai. Mas bastou uma frase, uma carta esquecida, para tudo desmoronar. Aquele dia estava cinzento, o vento batia contra as janelas. Eu limpava o sótão entre caixas empoeiradas e retratos desbotados, quando encontrei uma caixa pequena, trancada com uma fita vermelha. O coração acelerou. Era como se algo dentro de mim já soubesse que aquela caixa mudaria tudo. Minhas mãos tremiam ao desamarrar a fita. Dentro apenas uma carta. Uma carta endereçada a mim com a caligrafia firme da minha mãe. Meu querido, a verdade que escondi de você pesa em meu peito todos os dias. Ele não é seu pai. A carta caiu das minhas mãos. O mundo girou. A sala se fechou em torno de mim. Ele não era meu pai? Então, quem era? Por que ela nunca me contou? Por que esconder isso por tanto tempo? Aquela noite eu a encarei durante o jantar. O cheiro do arroz recém-feito, a carne ainda fumegando no prato. Mas o gosto tinha desaparecido da minha boca. Ela notou meu silêncio. Seus olhos sempre tão vivos agora pareciam cansados, quase esperando por aquele momento. Encontrou a caixa, não foi? Ela perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça. E vi lágrimas se formando nos olhos dela. Ela largou os talheres. E, pela primeira vez, me contou tudo. Meu verdadeiro pai. Não era o homem que me ensinou a andar de bicicleta. Não era o homem que me segurou quando eu chorei nas noites de febre. Não era o homem que gritou meu nome na arquibancada. No meu primeiro campeonato escolar, era outro. Um homem que ela amou, mas que foi arrancado da nossa vida antes mesmo que eu pudesse conhecê-lo. Eu tinha medo. Ela sussurrou. Medo de que você sentisse falta de algo que não poderia ter. As palavras dela cortavam minha alma como lâminas frias. Medo, vergonha, proteção. Tudo misturado, embolado dentro dela. Dentro de mim. Quem era ele? Minha voz saiu fraca, quase irreconhecível. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e então disse o nome que eu jamais ouvira antes. Aquele nome ficou ecoando na minha mente, preenchendo todos os espaços vazios. E de repente, tudo o que eu sabia sobre mim mesmo não fazia mais sentido. Minhas mãos, meus olhos, minha risada. Tudo parecia pertencer a outra pessoa. Uma parte de mim queria gritar. Outra queria simplesmente desaparecer. Ele era um homem bom. Ela continuou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas escolhas erradas e circunstâncias separaram nossas vidas para sempre. Eu me levantei da mesa, sem olhar para trás. O peso daquela revelação era maior do que eu podia carregar. Lá, fora a noite havia engolido o céu. As ruas estavam vazias, o vento frio cortava minha pele. Eu caminhei, sem rumo, sem destino, e cada passo parecia me afastar da vida que eu conhecia. Eu precisava encontrá-lo. Precisava saber quem eu era. De verdade, mesmo que isso significasse abrir feridas que nunca cicatrizaram. Mesmo que significasse confrontar verdades que poderiam me destruir. No fundo eu sabia. Aquele era apenas o começo da busca pela minha identidade perdida, pela história que me foi roubada, e pela verdade que, por 20 anos, minha mãe tentou me proteger. Mas será que eu estava preparado para o que viria a seguir? Será que a verdade realmente me libertaria? Ou me aprisionaria para sempre? Eu não sabia. Mas uma coisa era certa. Eu não poderia voltar atrás. Nunca mais. Eu caminhei até meus pés doerem. As ruas vazias refletiam o vazio dentro de mim. As luzes dos postes tremeluzindo, como se piscassem em compaixão pela minha dor. Meu celular vibrou no bolso. Era ela. Minha mãe. 3 chamadas perdidas. Uma mensagem. Por favor, volte para casa, eu explico tudo. Mas como voltar quando tudo o que eu conhecia havia desmoronado? Me sentei no banco gelado de uma praça.
O frio atravessava minha jaqueta, mas eu não sentia nada. Nada além daquele buraco crescendo dentro de mim. Olhei para o céu. Nenhuma estrela. Só escuridão. E naquela escuridão, eu prometi a mim mesmo. Eu encontraria meu verdadeiro pai. Custe o que custasse. No dia seguinte, voltei para casa. Minha mãe me esperava na porta, olhos vermelhos, mãos trêmulas. Ela tentou me abraçar, mas eu recuei. Eu preciso saber tudo. Minha voz saiu seca, cortante. Ela assentiu, sem resistência. Como se já estivesse esperando por isso há 20 anos. Sentamos na sala. O relógio da parede parecia bater mais alto, preenchendo o silêncio. E então, ela contou. Disse que, antes de conhecer o homem que me criou, ela havia se apaixonado perdidamente. Um amor avassalador. Um amor proibido. Ele era casado. Prometeu que deixaria a esposa, mas nunca deixou. Minha mãe, jovem e vulnerável, engravidou. E ele desapareceu. Com o coração despedaçado e uma criança nos braços, ela conheceu o homem que me criou. Ele a aceitou. Aceitou a mim, como se fôssemos parte dele. Ele te amou como se fosse sangue do próprio sangue, ela disse, a voz embargada. Mas eu não conseguia. Não conseguia apagar a sensação de traição, de mentira. Ela me entregou uma folha amarelada, um nome, um endereço, o último vestígio do homem que me gerou. Eu saí, com o papel amassado, na mão, o coração batendo como um tambor. Peguei o primeiro ônibus. O caminho parecia interminável. Cada quilômetro era um mergulho mais profundo na incerteza. Finalmente, desci em frente a uma casa simples. Portão enferrujado, jardim abandonado. Bati na porta. 1, 2, 3 vezes. Até que uma mulher idosa abriu. Seus olhos se arregalaram ao me ver. Você é igual a ele. Ela sussurrou. Meu peito se apertou. Minhas pernas quase falharam. Ele está? Perguntei a voz rouca. Ela abaixou os olhos. Ele morreu. Há 10 anos. O mundo girou. De novo, como da primeira vez. Tarde demais. Eu tinha chegado tarde demais. Ela me convidou para entrar. A casa cheirava a livros velhos e café adormecido. Sentamos à mesa, e então, ela me contou sobre ele. Ele falava de você, mesmo sem te conhecer. Se arrependeu até o último dia. Te procurou, mas sua mãe pediu que ele se afastasse. A dor explodiu dentro de mim como uma bomba silenciosa. Meu verdadeiro pai. Me amou à distância. Sofreu sozinho. E eu? Fui privado de conhecê-lo. Ela me entregou uma caixa de madeira. Dentro, cartas nunca enviadas. Presentes nunca entregues, aos poucos através das palavras dele. Comecei a conhecê-lo. Meu pequeno herói, dizia uma das cartas. Eu sonho com o dia em que poderei te chamar de filho. As lágrimas desciam pelo meu rosto sem que eu pudesse conter. Chorava pela infância que não tivemos juntos, pelas histórias não contadas, pelos abraços que nunca aconteceram. A mulher, minha avó, me abraçou com força. E naquele abraço, encontrei um pedaço perdido de mim. Mas havia mais, muito mais. Ele deixou algo para você. Ela disse com um sorriso triste. Foi até um quarto e voltou com uma pequena caixa de metal. Dentro, um medalhão. Abri o medalhão. De um lado, uma foto da minha mãe jovem. Do outro, um bebê recém-nascido. Ele me carregara no peito, todos esses anos. Mesmo longe, mesmo proibido, o peso daquela descoberta era insuportável, mas ao mesmo tempo, era libertador. Eu não era fruto do abandono. Eu era fruto de um amor. Complicado, imperfeito, mas real. Voltei para casa naquela noite, medalhão pendurado no pescoço, como um escudo contra a dor. Minha mãe me esperava, sentada no sofá. Seus olhos brilhavam de esperança e medo. Me sentei ao lado dela. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Então, pela primeira vez em dias, eu falei. Obrigada por tentar me proteger. Ela chorou.
Eu chorei. E no meio daquela dor, houve perdão. Mas no fundo eu sabia. A história não havia terminado. Ainda havia segredos enterrados. Ainda havia verdades a serem desenterradas. E dessa vez, eu não descansaria. Até descobrir tudo. Mesmo que isso quebrasse meu coração. De novo. As semanas passaram, mas eu não consegui voltar à minha vida de antes. Cada palavra, cada gesto da minha mãe, agora tinha outro peso. Outro significado. O medalhão pendurado em meu peito era um lembrete constante. Do amor perdido. Do tempo, que nunca voltaria. Mas também era uma promessa. De que eu descobriria toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Uma noite, vasculhando o sótão de casa, encontrei uma caixa escondida, coberta por um cobertor velho, esquecida no canto mais escuro. Minhas mãos tremiam quando abri. Dentro, fotos antigas, cartas rasgadas, bilhetes, escritos às pressas. E no fundo, um diário. O diário da minha mãe. A cada página, seu passado se desenrolava diante de mim. O amor proibido, a traição, o medo, a decisão mais difícil de sua vida. Mas havia algo mais. Uma página rasgada. Como se quisesse apagar algo da memória. O que ela estava tentando esconder. A dúvida me corroía. Confrontei minha mãe naquela mesma noite. Mostrei o diário. Perguntei sobre a página faltando. Ela empalideceu, desviou o olhar. E mentiu. Era só uma lembrança dolorosa. Mas eu sabia. No fundo, eu sabia. Era mais que isso. E então, eu fiz o impensável. Levei o diário para alguém que poderia restaurar a página rasgada. Um restaurador de documentos, antigos. Dias depois ele me ligou. Consegui algo, mas... Você precisa se preparar. Peguei o envelope com as mãos suadas. Dentro, um recorte reconstruído. As palavras escritas à mão tremiam como se a dor ainda estivesse viva nelas. E se um dia ele descobrir a verdade sobre seu irmão? Meu mundo parou. Irmão? O chão desapareceu sob meus pés. Eu tinha... um irmão? Corri para casa. Minhas pernas, movendo-se sozinhas. Encontrei minha mãe na cozinha preparando o jantar como se tudo estivesse normal. Joguei o papel na mesa. Quem é ele? Gritei. Ela se encolheu diante da minha fúria. As lágrimas brotaram sem defesa. Seu pai. Não, foi o único segredo. Você não é filho único. Senti meu coração despedaçar outra vez. Ela explicou entre soluços. Quando ficou grávida de mim, descobriu que o homem que amava já tinha outra família. E entre os filhos dele, estava meu irmão. Sim, meu meio-irmão. O filho legítimo, reconhecido, amado. Enquanto eu... era o segredo sujo. Minha mãe, ferida e humilhada, fugiu para começar uma nova vida longe de tudo aquilo, longe dele, longe da vergonha. Mas o destino é cruel. Anos depois, sem saber, eu cruzei caminhos com ele, meu irmão. Estudamos na mesma escola. Competimos nos mesmos jogos. Tivemos as mesmas brigas. Sem saber o laço invisível que nos unia. Ele sempre me olhou com desprezo. E eu nunca soube por quê. Até agora. Senti a raiva me consumir. Não contra ele, mas contra a vida. Contra o destino. Minha mãe, entre lágrimas, me pediu para esquecer, para seguir em frente. Mas como esquecer? Como enterrar um pedaço de mim mesmo? Decidi que precisava vê-lo. Olhar em seus olhos. Mesmo que ele nunca soubesse quem eu era. Fui até a empresa da família dele. Do lado de fora vi um homem alto, elegante, de sorriso confiante, meu irmão. Tão diferente de mim. Tão seguro de seu lugar no mundo. Me escondi atrás de uma coluna, observando-o, analisando cada gesto, e então, ele riu. Aquela risada, tão familiar, tão cruel. Naquele momento percebi. Não éramos apenas diferentes, éramos inimigos, mesmo sem saber quem eu era.
Ele sempre me odiou, e eu? Agora lutava contra o desejo de odiá-lo também. Mas o destino ainda tinha mais uma peça para mover. Enquanto eu observava, vi uma mulher se aproximar dele. Meu sangue gelou. Era minha melhor amiga de infância. A única pessoa que sempre esteve ao meu lado, que me conhecia como ninguém. Ela o abraçou. Com intimidade, com amor. E eu entendi tudo. Eles estavam juntos. Ela estava com meu irmão. O último pedaço do meu coração que ainda batia se despedaçou. Me afastei. Caminhei pelas ruas sem direção. As luzes da cidade pareciam zombar da minha dor. Eu havia perdido tudo. Minha identidade, minha família, meu amor. Ou talvez eu nunca tivesse tido nada para perder. Só agora via. A vida que construíram para mim era uma ilusão. E eu era apenas um estranho tentando se encaixar onde nunca pertenci. Mas uma coisa era certa. Eu não deixaria a história terminar assim. Eu merecia respostas. Merecia justiça. E, pela primeira vez em minha vida, eu lutaria por mim. Mesmo que isso significasse enfrentar tudo e todos. Inclusive, minha própria família. Eu sabia que não poderia continuar vivendo na sombra das mentiras. Era hora de encarar a verdade. De frente. Sem medo. Sem piedade. No dia seguinte, marquei um encontro com minha mãe. Em um café pequeno, discreto, onde nossas palavras se perderiam no som dos pratos e conversas baixas. Ela chegou, com os olhos vermelhos, como se soubesse que aquele seria o momento em que tudo desabaria de vez. Por favor. Ela sussurrou. Não faça isso. Mas não havia mais como voltar. Quem é meu pai? Perguntei, a voz firme, o coração em pedaços. Ela hesitou, respirou fundo, e então soltou a bomba que eu nunca poderia ter imaginado. Ele ainda está vivo. Ele sempre soube sobre você. O mundo girou. Minha cabeça latejava. Por quê? Eu exigi. Por que ele nunca me procurou? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Porque ele escolheu a família que já tinha. E achou melhor esquecer você. Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Eu me levantei sem dizer nada. Saí daquele café sentindo como se tivesse deixado uma parte de mim para trás. Mas eu não ia aceitar o silêncio. Eu merecia ouvir da boca dele. Localizar meu verdadeiro pai não foi difícil. Dinheiro compra tudo. Informações, endereços, verdades enterradas. Eu o encontrei em uma mansão. Uma casa que parecia intocável, inalcançável. Assim como ele sempre foi para mim. Toquei a campainha. E esperei. O tempo parecia zombar da minha ansiedade. Cada segundo, uma tortura. Finalmente a porta se abriu. E lá estava ele, o homem que era metade do meu sangue. E que não demonstrou nenhum sinal de reconhecimento. Posso ajudar? Perguntou frio. Meu estômago revirou. Eu sou... As palavras morreram na minha garganta. Mas ele me olhou nos olhos. E naquele instante, eu soube. Ele sabia. Sempre soube. Ele respirou fundo, fechou os olhos e murmurou. Eu pedi para sua mãe nunca trazer você aqui. A rejeição cortou como vidro. Por quê? Perguntei, quase sem voz. Porque eu não queria destruir a vida que construí. Você era um erro. Um erro. A palavra ecoou na minha mente, até se tornar insuportável. Virei as costas e saí, sem lágrimas, sem gritos, só um vazio, imenso, irreparável. Naquela noite, andando pelas ruas molhadas de chuva, percebi que eu estava sozinho. Sempre estive. Voltei para casa. Peguei a caixa com as cartas, o diário, o medalhão e joguei tudo no fogo. Assisti as chamas devorarem meu passado, minhas origens, minhas ilusões. E pela primeira vez senti algo estranho. Liberdade. Eu não era mais o filho bastardo. Não era mais o segredo envergonhado. Eu era apenas eu, do meu jeito, com minhas cicatrizes. E, de alguma forma,
Isso era suficiente. Mas o destino... Ah, o destino ainda não tinha terminado comigo. Dias depois recebi uma carta anônima, sem remetente, sem pistas, apenas uma frase escrita com pressa. Nem tudo que sua mãe escondeu foi para te proteger. Franzi o senho. O que mais havia? Meu coração, já despedaçado, pulsou com um novo medo. Dentro do envelope havia uma foto antiga. Nela, minha mãe, sorrindo, abraçada a outro homem. Não ao meu suposto pai. Não ao homem que me rejeitou. Outro homem, com olhos iguais aos meus. A dúvida se instalou como veneno. Minha mãe havia mentido. Mais uma vez, se aquele homem era o verdadeiro amor dela, então, quem de fato era meu pai? Minhas mãos tremiam segurando a foto. E naquele momento entendi. Minha jornada pela verdade estava apenas começando, porque às vezes, a maior traição vem daqueles que diziam nos amar, e eu estava pronto para descobrir tudo. Mesmo que no fim, a verdade fosse pior que qualquer mentira. Aquela foto, aquele rosto desconhecido, tiraram meu chão. Era como olhar para um espelho embaçado. Algo dentro de mim dizia: ele era meu verdadeiro pai. Mas, por que minha mãe nunca falou dele? Decidi investigar. Revirei papéis antigos, fotos esquecidas, conversas mal sussurradas na infância. Cada pista me levava para um passado mais obscuro, mais sombrio. Até que, finalmente, encontrei uma carta, escondida dentro de um livro de receitas antigo. A letra era da minha mãe. Se um dia você descobrir, me perdoe. Eu só queria te proteger. Proteção. Mentiras disfarçadas de amor. Mas proteger de quê? Com a ajuda de um amigo hacker, localizei o homem da foto. Ele morava em outra cidade. Uma pequena vila à beira-mar. Longe de tudo, longe de mim. Viajei sem pensar, cheguei no entardecer dourado, onde o vento cheirava a sal e memórias perdidas. Bati na porta da casa simples. Uma mulher idosa atendeu. Procuro por Henrique, disse, a voz tremendo. Ela hesitou. Seus olhos marejaram. Ele faleceu há 2 anos. A notícia me atingiu como um golpe. Eu nunca teria respostas. Nunca ouviria da boca dele a verdade. Mas antes que eu fosse embora, a mulher me chamou. Espere. Entramos na casa. No fundo da sala, sobre uma lareira antiga, uma moldura empoeirada, uma foto de Henrique, e nos braços dele, um bebê recém-nascido. Minha garganta se fechou. Ele sabia de você, disse a mulher. Ele te amou, mesmo à distância. Engoli em seco. Por quê? Perguntei. Por que ele nunca veio atrás de mim? Ela suspirou. Porque sua mãe o proibiu. Ela achava que ele não podia te dar a vida que você merecia. Meu peito apertou. Henrique era pobre, um sonhador sem estabilidade. Minha mãe havia escolhido esconder a verdade, para me dar uma chance melhor. Mas ao fazer isso, roubou de mim o direito de conhecer meu pai verdadeiro. A mulher me entregou uma caixa pequena. Dentro, cartas. Muitas. Uma para cada aniversário meu, que ele nunca pôde comemorar. Abri uma. Feliz aniversário, meu filho. Eu te amo. Mesmo que você nunca saiba quem eu sou. As lágrimas finalmente venceram. Sentei no chão e chorei como uma criança. Chorei pelo pai que eu nunca tive. Pela vida que foi negada. Pelas verdades escondidas. Voltei para casa dias depois. Mudado. Compreendi que a verdade nem sempre traz paz. Às vezes traz dor. Mas mesmo assim, é melhor saber. Encontrei minha mãe sentada no quintal, envelhecida, cansada. Ela me olhou e soube que eu sabia de tudo. Nenhuma palavra foi dita. Eu apenas a abracei, porque no fundo, eu entendi. Ela me amava. Do jeito dela. Errado. Imperfeito. Mas era amor. E o amor é feito de escolhas difíceis. À noite, sozinho em meu quarto, segurei a última carta de Henrique. Um dia nos encontraremos de novo.
Olhei para o céu estrelado e sorri. Entre lágrimas. Eu carregava o sangue dele, a coragem dele, o amor dele, e ninguém poderia roubar isso de mim. Minha história não era feita de mentiras. Era feita de amor, sacrifício e perdão, e pela primeira vez em anos, eu finalmente estava em paz. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu curte e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.